nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Aí, na minha tradução bíblica, diz, mas o tempo e a sorte pertencem a todos, ou, né, o tempo e a oportunidade pertencem a todos. Então, a palavra do Senhor para nós, nessa tarde, ela nos revela que dentro de um plano racional, tudo depende do tempo e do acaso, tudo. Né? E é por isso que nós vamos, à medida que nós atingimos a maturidade, e hoje é até um grande desafio, né, para a nossa sociedade, principalmente com relação à juventude, né? Um dia desse eu vi uma entrevista, me desculpa a referência, e às vezes eu nem gosto de citar, não, porque às vezes você pega também a essência, né, de quem falou, mas diz que a adolescência, ela hoje está indo até 35, 40 anos. Fiquei assustado. A adolescência, no caso, não está ligada ao aspecto, né, da idade em si, mas da mentalidade da geração que nós vivenciamos. Então, dentro de um plano racional, humano, tudo depende do tempo, tudo depende do acaso. Quando nós falamos de tempo, do tempo humano, cronológico, nós sabemos que é um recurso precioso, um recurso muito precioso. E tão precioso que, às vezes, o tempo desperdiçado você só consegue recuperar em Jesus. Em Jesus. Aqui abro até um parênteses para contar uma experiência de um homem. E uma vez eu entreguei uma mensagem na igreja, acabou o culto, ele me procurou e falou assim, olha, obviamente não foi porque eu preguei, né? Mas calhou de ser eu. Aconteceu o acaso, né? Acabou de ser eu. E ele falou, olha, em 40 minutos, Deus transformou 59 anos de vida. A partir de hoje, eu vou seguir ao Senhor. Então, é um recurso muito precioso, porque o tempo, dentro de um plano racional também, ele requer muita energia, muita disposição, porque a vida não para, né? A vida não para. E o acaso, ou as oportunidades, ou as circunstâncias, elas dizem respeito àquilo que é previsível e imprevisível. Isso também, às vezes, é muito caro a nós, seres humanos. Porque, por mais que nós temos a capacidade de prever, do mesmo modo, nós somos surpreendidos pelo imprevisível. É algo muito difícil de você também lidar com isso. Você faz planos, você faz projetos, idealizações, e, de repente, surge algo imprevisto. Um exemplo mais prático que nós temos é a própria morte, né? Nós sabemos que um dia vamos morrer, mas se eu pudesse, assim, eu queria viver aí pelo menos uns, sei lá, uns 150 anos, mas assim, forte, firme, né? Pelo menos sentindo o sabor, na verdade, sentindo o gosto. Os sentidos funcionando mais ou menos, porque na idade que já estou usando a lente já aqui, né? Mas nós sabemos que essa não é a realidade da nossa
geração, não é verdade? Por isso que toda vez que eu me deparo com uma pessoa assim, de idade, eu respeito muito, e com todo o respeito, eu gosto sempre de dar um abraço apertado, porque eu brinco e falo assim, estou subtraindo toda a sua vitalidade e a sua beleza. Né? E é coisa maravilhosa. Então, o acaso é um conjunto de circunstâncias, de previsões e imprevisibilidade. A enfermidade, por exemplo, você está tão bem, 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 daqui a pouco você dorme, acorda no outro dia, ou você fica sabendo. E a palavra diz que todos estão sujeitos, ninguém está livre, todos. E daí surge aquilo que atinge a alma, que é o grande mistério, que é o cansaço. Não é um cansaço físico, na verdade. O cansaço físico, às vezes, a gente consegue recuperar no final de semana, numa noite bem dormida, numas férias. Mas o cansaço da alma, não. Porque diante desse tempo, eu ainda estou falando do racional, nós vamos falar do espiritual. Porque no mundo que nós estamos, e aí também, assim, sem querer fazer uma crítica destrutiva, né, mas a crítica filosófica. Os irmãos sabem que o filósofo ele é muito crítico, porque ele quer a perfeição. O filósofo não fala mal. O filósofo quer a perfeição. Eu acredito até que é por isso que eles morriam muito cedo. Os filósofos de hoje estão até durando mais, né? Mas eles, quando falavam, eles não estavam falando mal, é porque eles queriam o ideal, né? Queriam o melhor. Mas nós vivemos um mundo caído, parece. Esse é o sentimento. O que está caindo, não é isso? Está desabando dentro de um aspecto. Aí sim é espiritual. Por que caído? Porque é um mundo privado de sustentação. Você olha assim, não tem sustentação. Não há sustentação em nada. Humanamente falando, por maiores que sejam as estruturas, nós podemos acordar no outro dia, tanto no aspecto físico, da natureza, quanto também no aspecto humano, das instituições, né? Daquilo que é criação humana, nós ainda podemos sofrer essa imprevisão de acordar de manhã e ver situações de coisas que nós achávamos que tinha muita estrutura e desabar de repente. E isso também é uma coisa natural. E por que o mundo caído ou caindo, né? Aí, como foi a oração da irmã, uma oração muito profunda, porque o ser humano não conhece o seu tempo. Ele não conhece o tempo da sua visitação. Por isso que a salvação ela está sempre sendo anunciada, a salvação em Jesus. Sempre. Sempre. E pode surgir perseguições, restrições, dificuldades, mas a palavra de Deus ela não será impedida de ser crida por aqueles que já creem e a oportunidade de você anunciar a salvação, porque isso é uma profecia bíblica. Quanto última pessoa, não é isso? Na face da terra, não tiver conhecimento da palavra, a profecia final não se cumprirá. Tanto é que já surgiram, falando politicamente, religiosamente, tantos sistemas e nunca conseguiram. Então, o texto desta tarde, nós podemos concluir, dentro de um plano agora espiritual, que nós só temos uma certeza. E você pode ter certeza, não precisa estar com medo, não. Porque a gente tem até receio, né, de hoje.
Chegar assim e falar, não, eu tenho certeza que amanhã, que depois da manhã, quem é mais cauteloso e tem a sabedoria até fala, se Deus permitir, se Deus quiser. Mas nós só temos uma certeza. É aquilo que é previsível, que para quem crê em Jesus não será imprevisível. Então, vou repetir. Nós só podemos ter uma certeza, que ela é previsível, porque ela está na palavra, mas ela não nos pegará de surpresa, porque quem tem Jesus, tem o Espírito Santo, não será surpresado. Então, não será imprevisível, que é a volta do Senhor Jesus. E Jesus voltará. E voltará não é porque eu estou falando, porque nós falamos, é porque está na palavra. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. E o Senhor Jesus, durante o ministério dele, foi um ministério muito curto, né? Um tempo até, claro que é o nosso tempo, mas o que ele fez, nenhum dos outros profetas conseguiram fazer como ele fez, até porque ele era o próprio Filho de Deus, era o Verbo. Ele sempre falava no tempo, havia sempre preocupação com o tempo. É assim? Então, ele sempre falava com o tempo. Os discípulos se preocupavam muito com dia e hora. Os discípulos eram igual a nós na justiça, né? Se preocupavam muito com o prazo. O dia e a hora. E Jesus falava, vocês conhecem os sinais dos céus? Vocês conhecem quando vai chover, quando vai vir a tempestade? Vocês não sabem discernir o fim dos tempos? Por quê? Porque naquela época eles não tinham como prever o futuro. Eles não tinham. E hoje nós somos privilegiados. Sabia que hoje nós somos privilegiados? A humanidade hoje ela é privilegiada. Porque nós conseguimos prever o futuro, no entanto, com relação àquilo que nós podemos ter certeza. É que ele voltará. Não sabemos o dia, nem a hora, mas nós sabemos o tempo. Então, quando nós olhamos o tempo, olhamos o mundo, nós nos restringimos só ao Brasil, absolutamente. Porque isso aí a gente sabe que isso isso é como se fosse uma engrenagem, não é verdade? Quando nós olhamos a movimentação do mundo, que acontece no mundo, as coisas que estão acontecendo e que nós olhamos e nós não acreditamos. Aí eu vou contar uma experiência aqui, mas, irmão, não tem nenhum cunho político, não tem nem... É de profecia, porque Israel é um relógio espiritual. Isso é da economia de Deus. Israel foi o povo que Deus escolheu. Talvez fôssemos nós, a gente escolhia outro povo, né? Escolhia aí de Cuiabá, escolhia do Rio de Janeiro, do Canadá, de Montreal, de Alfenas, né? Assim, escolheria, mas Deus escolheu. E eu confesso que quando você chega a um tempo em que uma jovem de 20 anos é trocada, uma jovem de 20 anos, inocente, que não praticou nenhuma ilegalidade, ela é trocada por 30 pessoas condenadas perpetuamente. A lição: não tenho nada contra judeu, nada contra árabe, até porque eu já morei na Arábia, morei no Catar, não tenho nada contra. Mas o que a gente percebe? Que o amor de muitos esfriará. E a palavra diz, quando Jesus voltar, encontrará fé na terra? Tá? Então, o momento, isso eu estou falando no aspecto espiritual e profético, não é religioso, não é... Né? Nós não temos até nem que se envolver muito com essas questões, não podemos. Temos que orar, como a irmã falou, temos é que orar, né? Interceder.
Mas é um sinal, é uma lição que o mundo aí tem que ter e tem que se despertar, porque Jesus está às portas. Nós só conseguimos compreender o que passou. E olhe lá, hein? Nós só conseguimos entender muitas coisas que passaram e olhe lá. E às vezes é bom fazer uma reflexão, fazer, né? Levar os nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, a valorizar a palavra de Deus. Porque nós não conseguimos compreender o futuro, mas a igreja consegue prever. Então, ela não será pega de surpresa, como se agora tiver alguma armadilha montada para nós e nós podemos cair numa armadilha. Quem não pode? Né? Como um peixe pode cair numa rede. Embora a palavra de Deus diz que o Senhor ele dá livramentos, né? Nenhuma arma, nenhuma seta, qualquer arma que estiver forjada não prosperará. Isso, nós cremos nisso também. Mas, para encerrar a nossa fala, hoje é dia de salvação. A noite será momento de salvação. E todos têm acesso, todos têm direito. Porque tudo depende do tempo e do acaso. E nesse aspecto nós podemos aplicar também nas nossas vidas. Vidas espirituais, vidas profissionais, vidas, né, vidas sentimentais, vidas... Eu vejo, por exemplo, aqui, com todo respeito, né, e também com as nossas condolências, eu vejo aqui desembargadores aqui do nosso grupo, juízes, nos sentimos todos iguais, mas para mim vocês é como se fossem já ministros. Eu falo isso com o desembargador Carvalho, só depende do tempo e do acaso. Mas, acima de tudo, eu tenho certeza que o dia que estiverem, ou como estão, né, hoje, onde nós estamos, ou aqueles que também não fazem parte do judiciário, temos aqui pessoas também importantes nas suas atividades, nas universidades, aí nossos professores, Milton, outros, temos advogados, temos tantos, né? Pessoas onde colocam os pés e onde Deus abre uma oportunidade, sempre a palavra de Deus será anunciada. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo depende do tempo e do acaso. E a única certeza que nós podemos ter quanto ao amanhã é que Jesus voltará para nos buscar. Alguém está cansado? Não, né? Não? Porque diz que quando dá um domingo assim, na nossa cultura brasileira, sexta-feira e o domingo é terrível, né? Mas nós já trabalhamos tanto, na verdade, que às vezes até vai final de semana aí. Eu liguei para um colega aqui do nosso grupo, ele estava lá preparando lá voto, sentença, não sei o quê, para segunda-feira. Mas esse cansaço que esse mundo caído aí está, espiritualmente, não atinge as nossas vidas, porque nós temos a sabedoria e essa certeza que Jesus voltará é que nos renova a cada momento, a cada dia, e nos faz crer nos nossos planos, nos nossos sonhos, nos nossos ideais, porque Ele está presente na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe.